Oi, gente, voltei. Hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo da série Livros com Começos Inesquecíveis. E eu já quero começar para vocês com um livro de uma autora nascida na Hungria. É a Magda Szabó. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, gente. É o livro A Porta. E ela vai tratar nesse livro aqui, é um romance húngaro que conta a história de uma escritora de classe média e é uma ajudante que assume o controle de sua casa. Ela contrata uma governanta, uma mulher, para ser uma espécie de empregada doméstica, secretária do lar. E, curiosamente, esta mulher toma as rédeas da administração da sua casa. E eu achei essa premissa da história muito curiosa e vou começar lendo para vocês aqui o primeiro capítulo, as primeiras linhas, página 5, e diz assim: eu raramente sonho, mas quando acontece acordo assustada, ensopada de suor. Então volto a me deitar. Espero meu coração se acalmar, enquanto medito sobre o irresistível poder mágico da noite. Na minha infância e na minha juventude, eu não tinha sonhos, nem bons, nem maus. Apenas a velhice arrasta em minha direção os aluviões do passado, esse horror cada vez mais compactado, mais assustador por ser tão impenetrável. Essa tragédia, na realidade jamais vivida, que me faz acordar aos gritos. Por se tratar, gente, de uma escritora e de uma governanta, eu fiquei muito curiosa com esse começo da história, com essa premissa, como a autora dá o pontapé inicial aqui, e eu vim trazer para vocês essa indicação desse romance húngaro, que foi publicado pela primeira vez em 1987. Aqui, ó, mostrar para vocês a Magda. Então tá aqui a primeira indicação, que me deixou muito curiosa. O próximo livro é um contemporâneo que trata de uma doença rara chamada fibrose cística, uma doença crônica rara e que impede os pulmões de funcionarem normalmente. E a gente tem aqui a história desses dois jovens que precisam ficar a 5 passos. Eu estou falando de A 5 Passos de Você. É um livro de ficção que a autora trouxe para nós com o intuito de falar mais acerca dessa doença rara, devastadora e pouco conhecida. Página 7. Passo meus dedos pelo contorno do desenho de minha irmã, pulmões feitos a partir de um mar de flores. Pétalas florescem de cada extremidade de uma explosão de rosa claro, branco e um azul mesclado. Mas, de alguma forma, cada uma tem uma singularidade, uma vibração que indica que florescerá para sempre. Algumas nem floresceram ainda, mas consigo sentir a presença de vida pulsando de dentro de cada um dos pequenos botões, esperando para se desdobrar sob o peso de meu dedo. Essas são as minhas favoritas. Então tá aqui, gente. Inclusive, esse livro já virou filme. E eu também fiquei muito curiosa com a premissa dessa história. E apesar de ser ficção, tratar de uma questão real, de uma doença real e muito importante. Então tá aqui a minha segunda indicação. A minha terceira indicação, gente, é um clássico da literatura, é um livro autobiográfico de Arthur Schnitzler. Não sei se também é assim que se pronuncia o nome, mas é um clássico, Juventude em Viena. E eu também fiquei muito interessada com a história desse autor. Eu comprei essa biografia, gente, num precinho maravilhoso, e vou ler para vocês aqui o começo desse livro, que também me deixou muito interessada. Maio de 1862 até maio de 1875.
é a primeira parte aqui da história, página 5. E o autor começa assim: eu vim ao mundo em Viena, na Praterstraße, chamada à época de Linha dos Caçadores, no terceiro andar de um prédio, ao lado do Hotel Europe, no dia 15 de maio de 1862. E, poucas horas mais tarde, meu pai me contou essa história várias vezes. Fiquei deitado por algum tempo em cima de sua escrivaninha. Se foi a parteira ou o meu próprio pai que me destinou àquele lugar, em todo caso incomum para uma criança de peito, eu já não sei mais. De qualquer modo, o fato sempre lhe proporcionou ensejo para uma profecia brincalhona e demais evidente acerca de minha carreira de escritor. Uma profecia cuja realização ele, aliás, vivenciaria apenas em dimensões modestas e de modo nenhum com alegria pura e simples. Então nós temos aqui o começo de uma história de um grande escritor que escreveu diversos clássicos, que entre eles este clássico aqui, este livro autobiográfico. O próximo livro, gente, é de um escritor também nascido na Hungria, Paulo Ronay. Pois é, eu fiquei muito curiosa, gente, com esse livro, porque ele é um conjunto de pequenos textos. Eu não sei muito sobre o que nós teremos aqui, mas me parece, pelo pouco que eu li, que trata-se de pequenos ensaios, algumas crônicas, não sei, mas eu fiquei muito curiosa com o título e com as primeiras linhas desse livro. E o Paulo Ronay começa assim: pois é, ao receber convite para juntar um punhado de artigos e ensaios, pus-me a remexer numa vasta papelada acumulada nos últimos 35 anos e dela saí algo perplexo. Descartada grande parte do que tinha escrito, o resto ainda era muito heterogêneo, preenchendo alternadamente funções de leitor, professor, recensionista, antologista, prefaciador, tradutor e acabei como diletante. Mas como resistir à tentação de salvar do cemitério dos jornais e das revistas 2 dúzias de escritos feitos para transmitir um recado, dar um depoimento, comunicar uma experiência rara, agradecer um prazer recebido? Assim, selecionei as páginas que se seguem e que foram se agrupando em 4 seções. Talvez o leitor, a quem 3 nada disserem, encontrem na 4ª algo que lhes diz respeito. Eu fiquei muito curiosa, gente, com o que Paulo Ronay vai trazer aqui para nós. Ele vai falar, pelo que eu vi aqui, sobre diversos escritores, diversas obras da literatura, e isso me deixou muito intrigada, muito curiosa, muito cheia de expectativas para este livro. E fica aqui mais uma indicação para vocês. Pois é, o último livro dessa lista, gente, é de um autor conhecido que publicou o famosíssimo O Caçador de Pipas, Khaled Hosseini, em O Silêncio das Montanhas. O Khaled traz para nós histórias que se passam no Afeganistão. Ele traz para nós histórias de mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres sofridas, que precisam lutar para viver, simplesmente para viver, para fazer valer alguns poucos direitos. E quando eu li o começo desse livro, eu fiquei muito emocionada, muito intrigada, muito curiosa, como sempre. Alguns começos de livros me despertam muitos pensamentos e eu vou ler para vocês aqui. Outono de 1952. Então, é isso. Vocês querem uma história? E eu vou contar uma.
mas somente uma. Não pensem em me pedir mais. É tarde e temos um longo dia de viagem pela frente. Paris, você e eu. Você precisa de uma boa noite de sono. E você também, Abdullah. Estou contando com você, garoto, enquanto sua irmã e eu estivermos fora. E sua mãe também. Bem, uma história então. Escutem, vocês dois. Escutem com atenção. Bom, gente, é isso. Tá aqui mais um vídeo da série Livros com Começos Inesquecíveis. E ao mesmo tempo, né, a gente aproveita para indicar livros maravilhosos. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Volta e meia eu vou estar trazendo por aqui livros com essa temática ou livros, conforme eu trouxe dia desses, onde eu leio as últimas 5 linhas, né, o fechamento da história para vocês. Deixa aqui embaixo para mim um comentário, uma opinião, o que vocês acharam. Já leram algum desses livros? Não esquece de deixar aquela curtida, porque ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!